Mais uma vez, no dia 18 agora, a reação da militância de esquerda, da militância democrática foi muito possante, certo? É besteira entrar nesse jogo de contabilidade, quem pôs mais, quem pôs menos, até porque o mais provável é que eles tenham colocado mais, porque tem meios para fazer isso. Se nós tivéssemos a nosso favor as televisões do país, não só desgastando cotidianamente, mas só emprestadas para nós nas 24 horas anteriores, tá certo? A gente teria colocado muito mais gente individualmente. E não há dúvida nenhuma que a presença nossa é uma presença de uma população muito mais organizada, certo? Em sindicatos, em movimentos, em partidos, em associações. Agora, o mais importante é que foi uma resposta possante. A manifestação de São Paulo é uma manifestação que politicamente compete com a deles. Mostra que tem uma divisão, que não é o que eles falam, do ponto de vista de que você tem de um lado o PT isolado e de outro lado o Brasil. Certo? Uma imensa manifestação de pessoas que não são petistas, em grande parte, inclusive, são críticas ao PT, críticas ao governo, mas que não aceitam o que isso significa, o que um impeachment significa, pelo conjunto da obra, né? Ele vem no conjunto da obra, não só como uma ruptura da legalidade no sentido estrito, mas como uma vitória daquela ofensiva conservadora que eu falei antes, que é assustadora, né? Vem junto do pacote o pessoal que colocou bomba na sede da CUT, o pessoal que atacou a sede do PCdoB em Goiânia, tá certo? As pessoas que estão atacando indivíduos na rua porque tem aparência de petista, tá certo? É esse o ambiente que está se criando. Muito bem. E é importante perceber que no dia 18, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a manifestação, uma manifestação cujo ponto alto foi o discurso do Lula, tá certo? Dizendo que ele é o Lulinha, paz e amor. Nesse exato momento, o Gilmar Mendes estava novamente decretando, anulando a posse dele como ministro. A gente tem que ter claro essa coincidência, que mostra porque na cabeça desse pedaço da direita, que o Gilmar Mendes e os que almoçaram com ele, né, recentemente, Serra e outros, na cabeça deles, paz e amor para nós é na outra vida, entendeu? Não é nessa. Eles estão decididos a liquidar a fatura, não tem nenhum limite, tá certo? E não tem medo. É bom isso ter claro, eles não têm medo do que isso possa significar. A maior parte da população brasileira, ela não compareceu às manifestações a favor do golpe, também não compareceu às manifestações contra o golpe. Agora, nós temos que ter claro que em grande parte, pelo menos a maior parte da classe trabalhadora está insatisfeita com a situação, certo? Não vai se movimentar contra o golpe, mesmo que tenha dúvidas, porque está insatisfeita com a situação, está insatisfeita com a ação do governo, está insatisfeita com o crescimento do desemprego, está insatisfeita com os problemas que existem no país, e o motivo é óbvio, né? O motivo é a economia, certo? É bom lembrar que essa campanha, que, como eu disse antes, tem no tema da corrupção uma peça forte, não começou agora. Ela estava presente já em 2005. E por que em 2005 ela não teve êxito? Porque naquele momento o discurso da direita era neutralizado pela melhoria nas condições de vida do povo, pela ampliação dos empregos, pela ampliação dos salários, pela ampliação da oferta de serviços públicos. E agora acontece o contrário. O discurso da direita é amplificado pelos problemas que a população sofre no seu dia a dia. E a gente, por isso, tem que ter claro que, pelo menos na minha opinião, hoje nós perdemos o apoio da maioria da classe trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora não nos apoia. Acho que cada um aqui tem exemplos pessoais que confirmam isso no seu cotidiano, tá certo? Bom, por que é que apesar disso, apesar deles estarem na ofensiva, deles terem decidido a ser impiedosos, não terem medo, tá certo? E terem, na maioria do povo brasileiro, essa situação que eu acabei de escrever, por que apesar disso eles ainda não liquidaram a fatura, né? Na minha opinião, por 3 motivos. O primeiro é porque eles precisam obedecer certos ritos e certos prazos, sem o que vai ficar escancarado o caráter golpista do que eles estão fazendo. Eu sou de opinião, inclusive, que eles a qualquer momento vão prender um tucano de alta plumagem, inclusive um Aécio da vida, para dizer que a Operação Lava Jato é uma coisa que não tem cor partidária, é uma coisa contra a corrupção. Notem a Veja dessa semana, por exemplo, tem páginas que são inacreditáveis contra o Aécio.
É óbvio que por trás disso está o Serra e seus esquemas de segurança, seus esquemas de informação, tá certo? Tem a ver com a disputa dentro do PSDB e do PMDB. Mas eu não duvido que nessa linha de obedecer ritos e prazos e passar a imagem de que é uma coisa dentro da lei, tá certo? Eles não lancem mão, inclusive, de algo midiático do tipo prender um tucano de alta plumagem. O segundo motivo pelo qual eles ainda não liquidaram a fatura é porque ainda não se encerrou entre eles o debate sobre, não tanto o como, mas sobre o que vai vir depois, tá certo? Esse debate está se encerrando, mas ainda não se encerrou, né? Eles, como eu falei antes, tinham duas alternativas. Uma era o impeachment, a outra era uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O impeachment afeta a presidenta, a decisão no TSE afeta a chapa. Isso está vinculado ao depois. O depois vai ser o Temer tomar posse e constituir um governo até as próximas eleições. Ele disputará nas próximas eleições ou o acordo será que ele não vai disputar? Tá certo? A outra alternativa é um semi-parlamentarismo ou um parlamentarismo. A outra alternativa seria a antecipação das eleições. Há vários sinais de que eles já estão resolvendo o problema e estão caminhando em torno do Temer, tá certo? Que é a solução mais parecida com a legal, vai ecoar a solução Itamar, depois que o Collor foi afastado, tá certo? Eles estão caminhando para isso, que é também, por coincidência, uma solução que agrada ao Serra. E, em terceiro lugar, além dos ritos e prazos e além da discussão sobre o que vai ser depois, eles também ainda não liquidaram a fatura porque há em setores deles um certo medo. Medo da reação popular agora. É evidente para quem estiver acompanhando que houve um crescimento da mobilização contrária ao golpe. Você tem vários sinais de que as pessoas já não estão mais assistindo passivamente as falas pró-golpe, certo? Tem sinais bastante intensos. É muito impressionante, por exemplo, para mim, que figuras como Caetano Veloso e o Gilberto Gil tenham vindo a público tomar posição, certo? Não são quaisquer figuras, eles estão entrando em choque com uma parte da base social, né? Artistas globais estão tomando posição, figuras da intelectualidade brasileira, juristas, cidadãos comuns, aquele episódio do artista em Belo Horizonte que fez, além de fazer afirmações racistas, né? Antes, durante e depois, foi interrompido por conta do que ele fez no tal show, interrompido pelas pessoas que estavam assistindo. Quer dizer, tem uma reação que está crescendo, então isso gera uma certa preocupação. Há uma preocupação adicional que é o depois. Vejam, essa parte da classe trabalhadora que não está se movimentando porque está insatisfeita com o governo, não vai ficar satisfeita com o governo Temer. E, portanto, contra um governo Temer ou contra um governo PSDB, vai tender a haver uma unificação da classe trabalhadora contra eles. E eles sabem disso. O que nos leva, inclusive, a concluir que é impossível para eles, na lógica política, parar aí. Ou seja, eles não podem parar aí. Porque se eles simplesmente afastam a presidenta, o efeito disso será que contra o governo de ajuste neoliberal do Temer estará toda a classe trabalhadora organizada e amplos setores da classe trabalhadora desorganizada, que hoje estão olhando o governo Dilma com desconfiança, mas que vão se mobilizar, convocados pelos setores organizados contra o governo Temer. É por isso, inclusive, que não dá para parar por aí. A lógica política os leva a se consumar o impeachment, a avançarem contra a esquerda partidária e contra a esquerda social, em especial contra o movimento sindical, em particular contra a CUT. Eles não podem deixar a CUT solta, os sindicatos soltos, porque o que vai acontecer depois é uma mobilização contra um eventual governo de direita que venha a assumir no nosso lugar. E além disso, além do medo do que a gente faça agora, do que a gente possa vir a fazer depois do impeachment, tem o medo da própria ultradireita que eles convocaram às ruas, né? Todo mundo viu a maneira como foram recebidos o Aécio e o Alckmin em plena Avenida Paulista pelo povo do Tucanistão. Isso mostra que eles despertaram forças políticos sociais que são mais radicalmente de direita do que eles. E isso não vai parar por aí. Isso também leva eles a uma preocupação sobre o que vem depois.
Em 64, esses setores da direita não tiveram essa preocupação e o Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pinto pagaram com a cassação o afastamento político, tá certo? Porque a dinâmica da direitização levou a um governo militar. Eu não sei o que poderia acontecer aqui caso eles tenham sucesso, mas é óbvio que os quadros da direita também olham para isso e olham com uma certa preocupação. Então,